Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência à nossa aula de suturas, hoje nós vamos ver as suturas contínuas, certo? E na aula passada nós vimos a confecção de nó e a confecção de alguns padrões de suturas simples. A lógica da confecção de nós e de padrões de sutura simples, ela tem tudo a ver com a confecção de padrões de suturas contínuos. Então, para quem não viu, pausa esse vídeo e vai lá ver o vídeo sobre nós e padrões de sutura. Como eu estava comentando com vocês, a confecção de padrão de sutura simples e de nós, ela tem tudo a ver com a confecção de padrões de suturas contínuos, porque o início de um padrão de sutura contínuo é por meio de um ponto simples. E nós fazemos o ponto simples, como vocês podem ver aqui, nós vamos fazer um ponto simples, certo? Confecciono um nó, um duplo. Lembra dele seguir certinho. Ó, aqui se fosse um ponto de justa posição, é essa posição que eu teria, só o encontro dos bordos. A bolinha que eu falo para vocês, ó, ela tem que ser cerrada, cerrei a bolinha, puxo para o lado nó na hora de tracionar. Esse foi o primeiro simples e agora eu estou dando o segundo simples. Terceiro simples, então um duplo com 3 simples, nós temos 5 nós. Lembra de inclinar a tesoura, como eu falei para vocês, e cortar no fundo. Então, pessoal, nós teríamos feito o duplo primeiro, né? De seguida de 3 simples, cortaríamos apenas essa ponta com a tesoura, como eu ensinei para vocês anteriormente. O que está com agulha, nós seguimos, avançamos a sutura adiante, vamos à frente. E agora a mesma coisa um pouco adiante no lado oposto. Mesma coisa no lado oposto. E mesma coisa. Mesma coisa no lado oposto, sempre de forma equidistante. Uma coisa que é interessante nesse ponto é que nós devemos ir apertando o ponto para que não haja nenhum problema. Deixar para apertar no final pode ser que a gente cause alguma lesão no subcutâneo. Então, é dessa forma que nós confeccionamos o padrão de sutura simples contínua. Eu vou fazer mais um, avançar mais um para ensinar vocês como fazer o nó. Como eu teria chegado no final do borda ferida, eu termino equidistante, né, na mesma linha, ou poderia continuar um pouco mais à frente se ainda tivesse ferida. E para dar um nó, nós utilizamos o próprio fio anterior, do ponto anterior. Então, fazemos como se fosse fazer um duplo, 2 voltas. Pegamos nesse fio, na ponta dele. É importante que, ó, eu esperei o fio se organizar, certo? E aí, eu faço um nó. Aperto o suficiente e sigo com 3 simples. Lembro de tirar a bolinha na hora de apertar e faço mais outros nós simples. Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, confeccionamos um simples, seguimos a partir do simples, um ponto, outro simples adiante. A diferença do anterior
é que aqui nós vamos entrar de um lado e no outro na mesma distância. E agora nós passamos o fio dentro da laçada. Para que ele forme essa confecção aqui, uma característica de um ancoramento. Por isso que nós chamamos ele de ancorado contínuo. Procurem sempre pegar um lado, depois o outro, e deixar para pegar os dois lados ao mesmo tempo quando vocês estiverem dominando a técnica. Mesma coisa, ancoro. Lembra de ir apertando. Não deixar para apertar no final. Mesma coisa. Para terminar a sutura, nós avançamos igualmente um ponto. Voltamos pelo mesmo lado. Agora mais próximo ao ponto anterior. E vamos confeccionar um nó. O meu, ele não está ficando apertado porque eu não fiz o nó inicial, né? Para poder utilizar o fio, o mesmo fio. Então aqui, ó, mantive apertado. Lembrem de apertar antes de dar o nó, todo ele. E agora no final, eu faço um duplo. E naquela borda que estava do lado oposto, eu vou fazer um nó. Fiz o duplo, mesma coisa. Opa, um simples. E sigo com mais simples. Beleza, galera? Ainda dando sequência aos contínuos que tem uma forma de serem feitas parecidas com o contínuo simples, eu vou mostrar para vocês que existem alguns padrões que confeccionados em tecidos diferentes e pegando camadas diferentes de tecido, eles levam nomes diferentes. Então, nós fizemos o simples contínuo, o simples ancorado, simples contínuo ancorado, e agora eu vou mostrar para vocês o que poderia ser utilizado tanto na pele quanto no subcutâneo, e aí ele levaria nomes diferentes. Eu avancei paralela à ferida. E agora o outro avanço eu faço na metade desse avanço e saio à frente do avanço anterior. Metade.
esse ponto confeccionado no subcutâneo, ele aproximaria o subcutâneo, e esse mesmo ponto confeccionado na derme, intradérmico, ele seria um ponto que não demonstraria a cicatriz, que nós chamamos de ponto intradérmico. Para eu terminar, vamos supor que tivesse terminado a ferida por aqui, eu faço ele mais curtinho, para os bordos terminarem juntos. Na hora de eu confeccionar o nó, eu pego essa borda, faço um duplo e nó, e sigo como eu tenho ensinado para vocês. Esse seria um padrão de sutura contínuo intradérmico. Se fosse feito no subcutâneo, ele seria denominado de zigue-zague. Pessoal, ponto simples confeccionado. Agora eu vou ensinar para vocês uma forma tanto de se fazer a sutura de subcutâneo quanto intradérmica. Nós vamos sair dentro da derme, no caso de uma sutura do intradérmico, né? No subcutâneo daí seria no tecido subcutâneo. Desse outro lado nós faremos a mesma coisa, só que de baixo para cima. Desse outro lado, de cima para baixo. E desse outro lado, de baixo para cima. Agora, para encerrar, mesma coisa, de cima para baixo. E duas voltas no porta-agulha. Pego a extremidade da orelha, do fio, e serro num duplo. Prestar atenção sempre para esse fio estar esticado, de forma a não vermos ele tem que estar bem esticado, beleza? Se for preciso, como aqui foi um ponto curto, não foi necessário, mas quando for um ponto mais longo, tem que ir apertando a medida, tracionando a ponta para mantê-lo tenso, beleza? Pausa. Pessoal, então confeccionado simples, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o Wolf. Diferente do Wolf que eu tinha ensinado para vocês, o simples, o Wolf simples, agora o Wolf contínuo, nós fazemos um nó de um simples inicialmente, e aí seguimos com a confecção do formato do Wolf. Que é o fiz o U. Agora eu volto o U. E eu volto o U. E aí eu vou encerrar agora, vou voltar o U.
traciono, mantenho apertado e pessoal, daí para finalizar eu coloco o porta-agulha no centro, 2 voltas, pego a orelhinha como nós temos feito e aperto bem o nó. Faço daí 3 simples como nós temos feito. E termino a sutura. Pessoal, fizemos a confecção do simples e agora eu vou mostrar para vocês, usando a lógica do ponto anterior, como fazer um ponto invaginante para órgãos ocos. Ele pode ser contaminante, passando pela camada serosa e mucosa e voltando para a serose, trazendo contaminação da mucosa, no caso de um intestino, por exemplo. Ou não passando todas as camadas, e nesse ponto daí nós teríamos então um ponto não contaminante. Nós fazemos o avanço, lateral à ferida, mesma coisa do lado oposto. A tendência dele é levar o bordo da ferida para dentro. Vai ficar mais claro isso à medida que nós formos avançando. E também assim é bem mais claro com a confecção num tecido. Tecido biológico, material biológico, ele é mais maleável e a tendência é ele fazer esse efeito mais claro. Mas olha como que nós invaginamos a ferida. E aí, na hora de terminar, a mesma coisa do anterior. Dos anteriores. Um duplo. Lembrar de manter invertidos os bordos. E simples. Fechou, galera? Pessoal, sutura simples confeccionada, vou ensinar para vocês outra forma de fazer a sutura de órgão oco, uma forma também contaminante. Nós entramos no sentido da mucosa em sentido à serosa. O fio passa no bordo da ferida, ele fica em contato com o bordo da ferida. Mesma coisa do outro lado, sentido da serosa para mucosa. Perdão, mucosa para serosa para serosa. Do outro lado, mesma coisa. E mucosa para serosa. Como eu falei, por essa confecção ser da mucosa para serosa, é uma sutura contaminante. Na hora de terminar, como nós temos visto, ó, mantive apertado. Agora eu venho, coloco no centro o porta-agulha, dou 2 voltas
e traciono e aperto bem o nó, de forma a apertar também tudo, o fio e tracionar o fio. E termino com mais 2 simples, de forma ao segundo nós tirarmos a orelhinha. Beleza, pessoal? Pessoal, era isso. Pratiquem bastante, que a prática que leva à perfeição. Pratiquem esses pontos, esses nós de sutura. Use o que vocês têm em casa, pano, peito de frango. Mimetiza por meio do peito de frango a face dele como se fosse a pele. Beleza? E use a criatividade de vocês para treinarem no que vocês tiverem em casa. Beleza? Fiquem na paz.